Boa noite, professora e colegas. Meu nome é Sérgio Henrique e eu sou aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E neste vídeo eu vou apresentar o tema Letramentos e a Educação CTS, Formação de Cidadãos Críticos na Cultura Digital. Essa apresentação ela foi baseada no artigo de Basílio e colaboradores, publicado em 2021. Esse artigo ele analisa como o letramento digital se relaciona com a educação CTS, que é a educação da ciência, tecnologia e sociedade, e como esses dois campos são fundamentais para formar cidadãos críticos na sociedade atual. O objetivo do vídeo é explicar o que são os diferentes tipos de letramento, o que significa a educação CTS, como essas duas áreas elas se conectam e por que essa relação é tão importante no contexto brasileiro atual, certo? Então, para começar, é importante entender os tipos de sociedade que os autores Mill e Jorge apresentam no trabalho, certo? Eles explicam que as sociedades humanas podem ser classificadas de três formas. Primeiro, as sociedades agráficas. Nestas sociedades não existe escrita formal. A comunicação, a memória e a cultura se transmitem oralmente. Nelas, conceitos como alfabetização ou letramento não são essenciais, já que não há código escrito. Então, essa primeira imagem aqui, ela mostra um exemplo de uma sociedade agráfica, que é o exemplo do homem pré-histórico, né? Antes das pinturas rupestres, essas coisas, o conhecimento que existia era passado do ancião para os mais jovens, né? Então, isso aí a gente, ao longo da história, a gente vê em algumas sociedades indígenas e alguns outros tipos de sociedade que não tinham um exemplo de escrita formal, né? Agora, depois de conhecer a sociedade agráficas, vamos ver as grafocêntricas tradicionais, onde a escrita passa a ser o meio central de registro e comunicação. Aqui, nesse tipo de sociedade, quem não domina o código escrito fica excluído das práticas sociais mais complexas. O que isso quer dizer? Que quem domina, quem é letrado, quem sabe ler e escrever e tem um domínio sobre essa ferramenta e sabe utilizar perante a sociedade, eles ocupam cargos de maior destaque, né? Então, essa segunda imagem aqui é uma representação da Biblioteca da Alexandria, que eu acho que é a biblioteca mais famosa aí da história, né? Então, aqui tem os pergaminhos e uma pessoa, né, com uma roupa nobre aqui da época, ela está lendo ou registrando alguma coisa, certo? E para chegarmos no fim dessa classificação, temos as sociedades grafocêntricas digitais, onde vivemos hoje, certo? Nelas, além do domínio da escrita tradicional, existe a necessidade de dominar o código digital, ou seja, não basta apenas ler e escrever. É preciso saber navegar, interagir, buscar informações e compreender conteúdos digitais. Dentro desse contexto, surge uma nova forma de exclusão, que é a exclusão digital, certo? Então, a partir
desse conceito apresentado pelo autor, pelos autores, né, nós podemos seguir adiante no que foi apresentado no artigo, certo? No artigo, tem um ponto fundamental que discute a diferença entre alfabetização e letramento, certo? Segundo Magda Soares, ela define alfabetização como o processo de aprendizado da leitura e da escrita. E letramento é o uso competente da leitura e escrita nas práticas sociais. Um indivíduo alfabetizado é o sujeito que sabe ler e escrever de forma básica, certo? E um indivíduo letrado é aquele que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais, certo? Então, uma pessoa letrada, ela consegue interpretar, analisar e usar essas informações na vida. Ela não somente lê, mas entende o que está lendo e consegue desenvolver alguma coisa, certo? Adiante no trabalho, Carlos e Souza explicam que existem diferentes níveis de letramento e que esses níveis dependem da capacidade de usar a leitura e a escrita de forma competente na sociedade atual, certo? Então, ele apresenta o tópico letramentos no plural. O que é que o artigo destaca, né? Que hoje não falamos mais apenas de letramento, mas de letramentos no plural. O autor, Busato, explica que existem múltiplos tipos de letramento, porque nossa sociedade exige competências diferentes em diferentes contextos. Entre os principais tipos de letramento contemporâneos estão letramento digital, letramento midiático, letramento tecnológico, letramento científico, letramento informacional e multiletramentos. Isso acontece, de acordo com o autor, porque a prática da leitura e escrita tradicional já não é suficiente para garantir a participação plena na sociedade grafocêntrica digital, certo? No próximo tópico, chegamos a um centro de discussão, né, que é apresentado no trabalho, que é o letramento digital e letramento crítico digital. Para o autor, para Xavier, um dos autores, uma das referências utilizadas no texto, o letramento digital envolve dominar informações e habilidades necessárias para viver em um mundo cercado por tecnologias digitais. Isso inclui saber, não é? Usar ferramentas tecnológicas, ler e escrever em ambientes digitais, comunicar-se nas redes, produzir conteúdos, certo? Mas o artigo também, ele destaca o letramento digital crítico. O letramento digital crítico é mais profundo do que o letramento digital. Ele não é apenas saber usar a tecnologia, mas saber questionar, saber analisar e avaliar criticamente o que se encontra no ambiente digital, certo? Isso significa saber localizar informações, filtrar conteúdos, identificar fontes confiáveis, avaliar se uma informação é verdadeira, entender como as informações são produzidas e circulam na rede, reconhecer manipulações e interesses por trás do conteúdo. Ou seja, quando o letramento digital básico envolve usar ferramentas, o letramento digital crítico envolve pensar criticamente sobre o que essas ferramentas apresentam, certo? Esse conceito é essencial em um país como o Brasil, onde a exclusão digital se soma à desigualdade social, dificultando a participação política e social dos cidadãos. Adiante, vamos falar sobre letramento midiático
e informacional, certo? O artigo também explora esses dois conceitos importantes do letramento: letramento midiático e letramento informacional. Segundo Cruz e Souza, esse letramento envolve entender como as mídias funcionam, como elas influenciam comportamentos e como produzir conteúdos de forma crítica e consciente. Já o letramento informacional, de acordo com Vitorino e Piantola, o letramento informacional significa saber, buscar, avaliar e usar informações de forma eficaz. Já Reis e Duarte destacam que isso permite desenvolver leitores mais críticos. Esses dois tipos se complementam para fortalecer o letramento digital crítico. Um exemplo disso são as fake news, né? Muito utilizadas nas épocas das eleições, que nós conseguimos acessar esse conteúdo, né? O letramento midiático, as TVs, os jornais, as páginas da internet, mas se eu não tiver um letramento informacional, se eu não souber avaliar e buscar diferentes fontes, eu acabo sendo ludibriado, né? E isso influencia a nossa sociedade como um todo, certo? Agora, nós vamos falar sobre o que é educação CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Como eu sou da matemática, eu achei pertinente colocar um diagrama de Venn aqui, uma representação. E a ciência, tecnologia e sociedade tem pontos em comuns aqui, né? E uma educação CST seria essa união aqui desses três conjuntos nesse ponto, né? Então, vamos entender sobre educação CST, certo? O campus CTS surgiu na década de 60 e se consolidou nos anos 70. Ela parte da ideia de que ciência e tecnologias não são neutras, elas estão diretamente ligadas a interesses, decisões políticas, valores sociais e impactos ambientais. Os autores Basso e Pereira explicam que o campo CTS busca entender os fatores sociais que influenciam o desenvolvimento científico e tecnológico e também as consequências sociais e ambientais dessa evolução, certo? Os objetivos principais da educação CTS é formar cidadãos críticos, permitir que as pessoas participem das decisões sobre ciência e tecnologia, promover alfabetização, ciência e tecnologia, analisar riscos e benefícios da tecnologia e desenvolver autonomia intelectual. Hoffman destaca que um dos modelos mais importantes é o da participação pública, onde o cidadão é chamado a participar das discussões e decisões relacionadas à ciência e tecnologia, e não apenas os especialistas. Auler e Basso lembram que isso é essencial no Brasil, onde a participação política da população ainda é frágil. Vamos seguir. Letramento digital mais educação CTS é igual cidadania crítica. Um ponto de destaque no artigo também é mostrar como os letramentos, especialmente o letramento digital crítico, se relaciona com a educação CTS. Essa educação é fundamental porque o letramento digital crítico dá ao cidadão ferramenta para analisar, filtrar, compreender e questionar informações. A educação CTS fornece o conhecimento científico e tecnológico necessário para entender o mundo contemporâneo. Juntos, esses dois conceitos eles formam cidadãos capazes de participar da sociedade
da sociedade da informação de forma ativa e reflexiva. Então, aqui essa imagem retrata dois jovens fazendo uma pesquisa e interagindo, né? Se eles têm acesso a essas ferramentas, eles sabem onde buscar e conseguem interagir com os temas mais atuais que estão sendo discutidos em nossa sociedade. E eles também podem se expressar, né? Dar a sua opinião sobre aquilo. Então, quanto mais letrado digitalmente o cidadão é, maior a sua capacidade de atuar politicamente, tomar decisões informadas e contribuir para a democracia na cultura digital, certo? Adiante, vamos falar sobre os desafios no Brasil. O artigo, que é onde nós estamos fazendo a nossa análise, ele destaca alguns desafios importantes, né? Os altos índices de analfabetismos funcionais. É aquela pessoa que ele sabe ler e escrever, mas ele não entende, ele não aplica aquilo que ele está falando, certo? A desigualdade social profunda. Muitas pessoas com muitos recursos, né? E outros sem praticamente nada, ou não tem um recurso, não tem uma tecnologia. Acesso limitado às tecnologias digitais, muitos softwares, aplicativos de ponta para a produção de textos e trabalhos, páginas, jornais, têm matérias pagas, né? Então, muitas pessoas, devido a recurso financeiro, eles não conseguem ter acesso a essas informações de forma instantânea quando ela acontece ali, né? Então, às vezes, ela só vem saber muito tempo depois. Dificuldade na incorporação do uso pedagógico das tecnologias, escolas públicas, né? Ou escolas do interior, às vezes afastada, aquele recurso para um tablet, uma louça interativa, alguma coisa desse tipo, ela demora a chegar, né? Às vezes também, até o básico, simples, uma bolsa, um material, não é entregue ao aluno no começo das aulas, né? Então, isso é um desafio muito grande por conta das dimensões do nosso país, por conta da cultura, né? E com isso, temos muitos cidadãos com uma fragilidade, né? Dentro do contexto social. Então, ele não tem recursos, não tem, né? Às vezes não sabe nem o que está acontecendo. Então, como é que ele vai conseguir participar? Como é que ele vai conseguir ser um cidadão ativo, né? Então, esse desafio mostra por que o letramento e a educação CTS é tão urgente no contexto Brasil, certo? Agora, nós vamos concluir o nosso trabalho, né? E refletir um pouco sobre o que o artigo deixou para nós. O artigo deixa claro que o letramento digital crítico e a educação CTS caminham lado a lado, certo? Ambos são fundamentais para a formação de cidadãos capazes de participar ativamente da sociedade da informação. A cultura digital modificou profundamente a forma como nos relacionamos com o mundo, com as pessoas e com o conhecimento. Por isso, não basta dominar a tecnologia. É preciso também compreender, analisar, questionar e saber usar a informação de forma consciente. A educação CTS, associadas ao letramento, contribui para formar cidadãos emancipados, críticos e ativos, capazes de transformar a realidade em que vivemos. Com isso, agradeço por assistir e espero que essa explicação tenha ajudado a compreender a relação entre os letramentos, a educação CTS e a formação de cidadãos críticos na cultura digital. Se quiser, posso também estar tirando alguma dúvida através do e-mail e agradeço a todos e muito obrigado.